Olá a todos! Estamos dando início a mais um vídeo do nosso projeto A Bíblia ao longo do ano, aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Sou o pastor Rômulo, quero conduzi-los no estudo de mais um livro deste nosso projeto. Vamos estudar o nosso 29º livro, o livro de Sofonias. Talvez assim, um livro meio esquecido, meio deixado de lado por muitos. Talvez aqueles que não tenham tanto hábito da leitura bíblica sequer se lembrem desse nome como um nome que dá título a um livro bíblico, mas seguramente é um livro que tem muito a nos acrescentar. Iniciando pela introdução, nós temos aqui no profeta Sofonias, ou no livro do profeta Sofonias, o tema principal, o dia do Senhor. E o propósito é chamar os piedosos a buscarem o Senhor antes do dia do juízo. A questão é, quem são os piedosos, né? Aqueles que se arrependem de seus pecados, que confiam em Deus. O autor, o nome de Sofonias, significa o Senhor escondeu, ou o Senhor entesourou. E Sofonias era de linhagem real. Ele era tetraneto de Ezequias, o rei que mais se aproximou de Davi. Também o rei Josias era reto e muito reto. E assim nós percebemos que o livro de Sofonias, ele tem também uma época, ele vai procurar reproduzir, ou ele vai procurar comentar uma época de dificuldades, muito próxima à época de Jeremias. E fica sempre a dica para vocês assistirem o vídeo do The Bible Project, que traz sempre a introdução a um livro bíblico de uma forma panorâmica, com a sua subdivisão. E aí nós veremos neste vídeo, vocês podem ver, neste vídeo do The Bible Project, que o que fala mais alto no livro de Sofonias são duas temáticas, da justiça de Deus, mas também do amor. Aqui no Manual da Sociedade Bíblica do Brasil, nós percebemos que Sofonias profetizou no reinado de Josias em Judá, mais ou menos na mesma época em que Jeremias começou o seu ministério. E pela severidade de suas palavras, tudo indica que ele profetizou antes de Josias lançar seu grande programa de reformas em 621, após a descoberta do livro da lei no templo. Os dois reis anteriores, Manassés e Amon, haviam levado a religião e a moralidade do povo de Judá ao seu nível mais baixo. São aqueles reis que nós vimos também lá nos relatos do próprio livro de Reis e também de Crônicas. É possível que o próprio Sofonias fosse de família real, como nós vimos antes, sendo descendente de Ezequias, que foi rei na época de Isaías, 70 anos antes. E então vamos propriamente agora ao estudo do livro do profeta Sofonias, com a leitura dos capítulos. São apenas 3 capítulos. O estudo de hoje será mais breve do que o estudo de ontem, de Lamentações. Capítulo 1 temos 2 destaques: ameaças contra Judá e Jerusalém e o dia da ira do Senhor. E diz assim, na Nova Almeida Atualizada, a leitura de Sofonias, capítulo 1, versículo 1 em diante diz: Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Certamente consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei as pessoas e os animais. Consumirei as aves do céu e os peixes do mar e as ofensas com os ímpios. E exterminarei os seres humanos da face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os moradores de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal e a lembrança dos ministros dos ídolos e seus sacerdotes. Exterminarei os que sobre os terraços adoram o exército do céu, e os que adoram o Senhor e juram por ele, e também por Milcom. Farei desaparecer também os que deixam de seguir o Senhor, e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Calem-se diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. O Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados.
No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar as autoridades e os filhos do rei, e todos os que se vestem como estrangeiros. Castigarei também, naquele dia, todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, se ouvirá um grito desde o portão dos peixes, e um uivo desde o bairro novo, e grande lamento desde as colinas. Lamentem, moradores da cidade baixa, porque todos os comerciantes serão mortos, e todos os que pesam prata serão destruídos. Naquele tempo vasculharei Jerusalém com lanternas, e castigarei aqueles que estão apegados à borra do vinho, e dizem no seu coração, o Senhor não faz bem nem faz mal. Por isso, os bens deles serão saqueados, as suas casas serão destruídas. Eles construirão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, mas não beberão vinho. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e vem chegando depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clamarão até os poderosos. Aquele dia será um dia de ira, dia de angústia e tribulação, dia de ruína e destruição, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dia de toque de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Trarei angústia sobre as pessoas e elas andarão como se estivessem cegas, porque pecaram contra o Senhor. O sangue dessas pessoas será derramado como pó, e a sua carne será espalhada como esterco. Nem a prata, nem o ouro poderão livrá-las no dia da ira do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque ele certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. E assim termina o capítulo 1 deste livro do profeta Sofonias de uma forma trágica. O dia do juízo, também sobre Judá. E na opinião do povo, o dia do Senhor traria bênçãos inéditas para todo o povo de Deus e destruição aos seus inimigos. Amós, alguns anos antes, havia advertido que naquele dia todo mal seria castigado, o que representaria um dia de trevas para muitos em Israel. Sofonias anuncia a mesma mensagem com detalhes a Judá. Estava próximo o dia em que todos os culpados de idolatria, violência, fraude, todos os que ficavam indiferentes, seriam separados para sempre, para serem destruídos. E seus gritos seriam ouvidos em todos os bairros da cidade de Jerusalém. Portanto, aquilo que eles esperavam que aconteceria para trazer juízo e condenação sobre as outras nações, traria juízo e condenação sobre Israel e sobre Judá, mas também sobre as outras nações. Por isso nós veremos agora o capítulo 2, onde nós temos como destaques convite ao arrependimento e ameaças contra os filisteus, Moabe, Amon, Etiópia e Assíria. A leitura diz assim: Reúna-se e concentre-se, ó nação sem pudor, antes que saia o decreto e o dia que se vá como a palha, antes que venha sobre você o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre você o dia da ira do Senhor. Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, que cumprem os seus mandamentos. Busquem a justiça, busquem a humildade, e talvez assim vocês sejam poupados no dia da ira do Senhor. Porque Gaza será abandonada e Asquelon ficará deserta. Asdod ao meio-dia será expulsa e Ecrom será desarraigada. Ai dos que habitam no litoral, do povo dos queretitas. A palavra do Senhor será contra você, Canaã, terra dos filisteus. Farei com que você seja destruída até que não reste um morador sequer. O litoral será de pastagens com refúgios para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá ao remanescente da casa de Judá. Ali apacentarão os seus rebanhos, e ao anoitecer se deitarão nas casas de Asquelon, porque o Senhor, seu Deus, os visitará e mudará a sorte deles. Ouvi a zombaria de Moabe e as palavras injuriosas dos filhos de Amon, que zombaram do meu povo e se gabaram contra o seu território. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, como de campo de urtigas, poços de sal e desolação perpétua. O remanescente do meu povo saqueará, e os sobreviventes da minha nação tomarão posse dos seus territórios.
E isso lhes sobrevirá por causa do seu orgulho, porque zombaram e se gabaram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra, e todos os povos das nações, cada um do seu lugar, o adorarão. Também vocês, ó etíopes, serão mortos pela espada do Senhor. Ele estenderá também a mão contra o norte, destruirá a Assíria, e fará de Nínive uma desolação e terra seca como deserto. No meio dessa cidade repousarão os rebanhos e todo tipo de animais. Nos capitéis das colunas se alojarão tanto pelicano como ouriço. A voz das aves ressoará nas janelas. Haverá escombros nos umbrais das portas, porque o madeiramento de cedro será arrancado. Esta é a cidade alegre e confiante que dizia consigo mesma: eu sou a única e não há outra além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais. Todos os que passarem por ela hão de vaiar e farão gestos de desprezo. Portanto, a espada do Senhor seria cravada não apenas sobre o reino do norte, não apenas sobre o reino do sul, não apenas sobre Israel e Judá, mas também contra os inimigos do povo de Deus, os filisteus, os moabitas, os amonitas, os etíopes e os assírios. Há, portanto, a condenação dos vizinhos de Judá como principal tema deste capítulo 2. E a única esperança para o povo de Deus era exatamente buscá-lo, buscar a Deus e começar a viver pelos seus padrões. Senão, eles teriam o mesmo destino das nações vizinhas. E assim nós percebemos que Deus é um Deus justo, que pune aqueles que se desviam dos seus caminhos. Vamos ao último capítulo do livro de Sofonias, capítulo de número 3, com os dois destaques: ameaças contra Jerusalém e a salvação da filha de Jerusalém. Ai da cidade opressora, rebelde e manchada. Não atende ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos no anoitecer, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos e falsos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. O Senhor é justo no meio da cidade. Ele não comete injustiça. Manhã após manhã ele traz o seu juízo à luz, não falha. Mas o injusto não sabe o que é vergonha. Exterminei nações. As suas torres estão destruídas. Tornei desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia: certamente você, Jerusalém, viverá em temor diante de mim e aceitará a disciplina. E assim a sua morada não seria destruída, segundo o que eu havia determinado. Mas eles se tornaram cada vez mais corruptos em todos os seus atos. Portanto, esperem por mim, diz o Senhor. Esperem pelo dia em que eu me levantar para tomar o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para fazer cair sobre eles a minha indignação e todo o furor da minha ira. Porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia você não terá de se envergonhar de nenhuma das suas rebeliões contra mim, porque tirarei do meio de você, Jerusalém, os que exultam no seu orgulho, e você nunca mais se orgulhará no meu santo monte. Mas deixarei no meio de você um povo modesto e humilde que confia no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiça. Eles não proferirão mentira e da sua boca não sairão palavras enganosas, porque serão apacentados, se deitarão e não haverá quem os atemorize. Cante, ó filha de Sião, grite de alegria, ó Israel. Alegre-se e exulte de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor retirou as sentenças que eram contra você e afastou os seus inimigos. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de você. Você não precisa mais temer nenhum mal. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tenha medo, ó Sião, não desfaleçam as suas mãos. O Senhor, seu Deus, está no meio de você, poderoso para salvar. Ele ficará muito contente com você. Ele a renovará no seu amor e se encherá de júbilo por causa de você.
Congregarei os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, estes que são do seu meio e sobre os quais pesam afrontas. Eis que naquele tempo agirei contra todos os que a afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos. Farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo farei com que vocês voltem e os recolherei. Certamente farei de vocês um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sorte de vocês diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. E assim o livro de Sofonias termina de uma forma mais leve, de uma forma esperançosa, pois Deus salvará o remanescente fiel. A cidade opressora, rebelde, manchada era nada mais, nada menos que Jerusalém. Começando com rebelião contra Deus e a corrupção da religião, a podridão se espalhou por todos os setores da sociedade. E por fim, Deus não tinha outra alternativa senão destruir esta cidade. Mas este não era o fim da história. Sofonias já havia mencionado um remanescente. E agora ele fala um pouco mais sobre o propósito de Deus para o remanescente humilde e fiel, que sobreviverá quando o orgulho e a autossuficiência do ser humano forem destruídos e a nação for purificada. Haverá motivo para grande alegria. Deus estará no meio do seu povo, protegendo e guardando, derramando o seu amor sobre eles. Os restantes de Israel nunca mais farão maldades. Com cânticos exultantes eles serão trazidos para casa e restaurados. Todas as nações do mundo compartilharão disto quando forem adorar a Deus. E nós percebemos que é muito importante a advertência que se faz contra os orgulhosos, os arrogantes, os soberbos, os vaidosos. Porque normalmente esse é o pior dos pecados, porque esse pecado nos leva ao afastamento de Deus, que é o que havia acontecido com o povo de Judá. Eles estavam prestes a sofrer todo o sofrimento, castigo, condenação que mereciam. Mas Deus diz que Ele estará com aqueles que se humilharem e se arrependerem de seus pecados. Vamos retomar os ensinamentos de hoje? De Sofonias 1, 2 e 3. Livro todo, né? Do livro do profeta Sofonias. E retomando os ensinamentos com auxílio da Bíblia da Reforma, nós temos aqui, como destaques, no capítulo 1. O Senhor declara que o julgamento virá sobre o mundo inteiro, então pronuncia julgamentos específicos contra a descrente Judá. O dia da ira de Deus virá rapidamente sobre o povo de Judá por causa do seu materialismo, do seu mundanismo e da sua desobediência. O dia do juízo final igualmente virá de forma repentina, como um ladrão que ataca à noite. No capítulo 2, Sofonias impele as pessoas de Judá a buscarem o Senhor. E então, ele descreve a devastação que cairá sobre as nações vizinhas por causa dos seus pecados. Nós, da mesma forma, somos culpados por nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa ostentação. E por isso devemos evitar tais equívocos e erros e pecados crassos, que é nos acharmos mais do que realmente somos. A autossuficiência não faz parte da nossa existência. Somos seres dependentes, especialmente de Deus. No capítulo 3, a cidade de Jerusalém, incluindo seus líderes, se recusa a voltar para o Senhor. E tal impenitência traz sobre eles o dia da ira de Deus. E essas coisas servem de advertência para nós. Mas, juntamente com o restante de Israel, as nações de todo o mundo invocarão o nome do Senhor e servirão a Ele. Antes orgulhosos e soberbos, esses povos o louvarão porque Jesus pagou o preço de seus atos rebeldes. Sofonias instiga o povo de Deus, no final do seu livro, a não temer o mal, mas se alegrar pela salvação que viria. O medo que nos impede de testemunhar o amor e a misericórdia de Deus devem ser evitados. Quão errado e insensato seria isso? Deus nos redimiu em Cristo. Ele sempre estará conosco e um dia irá nos levar para a Jerusalém celeste. Eu espero que você tenha tido grande proveito neste estudo. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano. Este é um trabalho produzido por mim, Pastor Rômulo Souza. Estão aí todas as formas em que você
pode nos ajudar. E é sempre muito bom poder contar com a sua ajuda, seja ela qual for. Amanhã retomaremos, continuando em nossa saga com um estudo por dia de um livro. Sim, agora estamos assim. Por quê? Porque estamos com livros mais curtos. E amanhã não será diferente, o livro do profeta Abacuque. Vamos estudar o nosso 30º livro do Antigo Testamento e já vamos abrir uma contagem regressiva. Vão faltar, a partir do livro de Abacuque, 10 livros do Antigo Testamento para finalizarmos o Antigo Testamento e iniciarmos o Novo Testamento. Fique conosco e até o nosso próximo vídeo.